Ora viva, sejam muito bem-vindos a mais uma Header Executive Talks. Hoje vamos falar sobre linguagem, sobre comunicação, essencialmente em contexto organizacional, essencialmente na forma escrita. Temos hoje connosco um convidado muito especial. Ele é editor, é revisor literário, é tradutor, é alguém que tem vindo a trabalhar em toda a sua carreira com a palavra e com a comunicação particularmente escrita. Ele é o Nuno Quintas. Para além de todas estas coisas que eu acabei de referir, é também um grande amigo meu há já muitos anos. Olá, Nuno, muito bom dia. Muito obrigado por teres vindo partilhar o teu conhecimento. Gostava que te apresentasses um pouco, que passasses um pouco as tuas credenciais sobre quem é o Nuno e o que é que o Nuno tem feito nos últimos 15, 20 anos. Olá, Pedro, e antes de mais, obrigado pelo convite inopinado. Sou tradutor, revisor e editor há sensivelmente 15, 17 anos. Licenciei-me em Línguas e Literaturas Modernas, Português e Inglês. Fiz depois um mestrado em edição. Comecei na área da tradução técnica, primeiro. Depois abracei a vertente literária, como consultor editorial, como agente literário. E há sensivelmente 6, 7 anos sou freelancer e faço parte do coletivo de edição Caixa Alta, com a Madalena Caramona e o Guilherme Pires. E trabalhamos com editoras, é o nosso trabalho mais visível, por assim dizer, tradução, revisão e edição. Mas também trabalhamos com empresas, esse é o trabalho mais invisível, não é? Menos público. E trabalhamos justamente a vertente de comunicação em forma de texto. Ok. Então, como as pessoas que já viram outras edições anteriores sabem, esta é uma conversa sem guião, portanto, vai ser levada ao sabor das palavras, não do vento. E se calhar vou fazer-te uma pergunta que não estavas à espera, mas em contexto literário, assim como uma pequena curiosidade, podes dizer-nos algumas das obras que traduziste, que reviste, que gostasses de lançar para cima da mesa? Pergunta inesperada, sim. Já traduzi a Judith Butler, uma grande autora na área dos estudos de género. Já traduzi o Elliot Weinberger, já traduzi Brian Dillon. Já revi muitos autores portugueses, caso do Afonso Cruz, por exemplo, do João Tordo. E faço também revisão de tradução. E agora são apenas alguns dos nomes que me ocorrem. Em contexto organizacional, para além dos famosos relatórios e contas das organizações, que outro tipo de trabalhos é que tens desenvolvido? Na verdade, relatórios e contas são uma pequeníssima parte do trabalho de texto que se faz numa organização. Porque trabalhamos desde posts de Facebook, publicações nas redes sociais, qualquer tipo de brochura, de panfleto, portanto, qualquer texto que uma organização produza, que vai desde o discurso do presidente da empresa até a um folheto. Portanto, o relatório e contas é mesmo só um pedaço desse trabalho que nós fazemos de edição. No dia-a-dia, numa organização, estamos a falar, a Header trabalha muito no contexto mais, numa plataforma mais executiva. Qual é a importância da linguagem e da comunicação em contexto organizacional e depois, se quiseres especificar até mais um pouco no segmento executivo? É absolutamente fundamental e eu penso que é sempre descurada. Nós tendemos a achar que a linguagem serve para impressionar os outros, quando na verdade a linguagem serve sobretudo, e em contexto organizacional sobretudo, não é? Para comunicar, para expressar aquilo que queremos dizer. Portanto, a linguagem, no fundo, é o nosso cartão de visita. Diz quem somos, mas diz sobretudo aquilo que queremos transmitir. E, portanto, uma comunicação eficaz implica sempre que utilizemos a linguagem de forma clara e eficiente, sem arrebiques, sem às vezes... Muitas vezes pensamos ou não distinguimos os contextos de comunicação. Queremos escrever um e-mail como se fôssemos o Essa de Queiroz
e eu gosto muito do Essa, mas os romances do Essa têm o seu lugar, não é? Um mail, um relatório, uma brochura, têm tempos de leitura diferentes e correspondem a contextos de comunicação diferentes. Logo, isso significa que nós vamos usar a linguagem também de formas distintas, mais ou menos imediatas, ok? A questão dos tempos de leitura é muito importante, porque quando nós lemos um livro, isto pegando no caso da revisão do trabalho editorial, quando nós lemos um livro de 300 páginas, temos todo o tempo do mundo. Portanto, nós podemos dar-nos ao luxo de construir, por exemplo, frases mais complexas, de usar um tipo de palavras mais complexo também. Quando nós lemos um panfleto, quando nós lemos um e-mail, esse tempo de leitura é um tempo de leitura muito curto. Portanto, a linguagem tem de ser utilizada de forma muito eficiente, tem de chegar ao seu destinatário da forma mais imediata possível. Ok, então, a ver se eu percebi bem, devemos comunicar para passar a mensagem e não para impressionar quem nos ouve. Basicamente é isso. Também, hoje em dia, vivemos uma altura em que se fala muito no uso dos estrangeirismos e de algumas muletas que depois se tornam quase um clichê na comunicação. Será que nos podes falar um bocadinho sobre isso? Sim, esse é um grande problema. Até aos anos 70, 80, o francês era a segunda língua em Portugal, por assim dizer, não era a língua que mais influenciava o português. A partir dos anos 80, e a nossa geração já é filha do ensino do inglês e da massificação do inglês, o inglês como língua franca, o inglês invadiu de tal forma a nossa cultura, isto de resto não é um problema exclusivamente português, é um problema global, que damos por nós a falar português, às vezes um português, a única coisa que existe em português nas nossas frases são os artigos, porque estamos sucessivamente a utilizar palavras em inglês e muitas vezes palavras que são absolutamente desnecessárias na nossa língua e que tornam a língua opaca. Nós não percebemos isso, porque estamos tão habituados a comunicar em contextos fechados, entre colegas e entre pessoas que são do mesmo setor, com essas palavras, mas não percebemos quando estamos a comunicar para fora da empresa, as pessoas não percebem necessariamente o sentido daquelas palavras. Há palavras tão comuns e por vezes já agora nós pensamos que a palavra inglesa tem um sentido qualquer que em português não tem, quando não é de todo verdade. Uma palavra como budget, por exemplo, que estamos permanentemente a ouvir, não é? Tenho de fazer o budget, tenho de rever o budget, isto não cabe no budget. O budget não é mais do que um orçamento em português. O coffee break não é mais do que um intervalo ou uma pausa em português. Portanto, há imensas palavras que tornam a linguagem, de facto, mais opaca. Além de eu acreditar que devemos defender a língua, sou um defensor da língua portuguesa, a opacidade da linguagem torna-se mais grave, de facto, quando nós saímos desses contextos fechados, em que as pessoas nos entendem no dia-a-dia, e quando, por exemplo, a empresa quer comunicar com os seus clientes ou com outros destinatários que não falam necessariamente o jargão, que não falam necessariamente a linguagem que a empresa usa no seu dia-a-dia. Portanto, aí é absolutamente essencial que nós utilizemos palavras que todas as pessoas conheçam e, portanto, que tornemos a linguagem clara. É sempre a questão da clareza da linguagem. Será que isto não acaba por ser também uma moda? Como toda a gente usa o coffee break, quem vem a seguir vai usando também o coffee break, quem usa hoje em dia já não há reuniões de equipa, há team meeting, portanto, e depois também isto acaba muitas vezes por levar, pegando em várias coisas que já falámos aqui hoje, desde o falar para impressionar e não para passar a mensagem, desde o uso de estrangeirismos e de algumas palavras que se tornaram clichês e que não são necessariamente as palavras mais corretas às vezes a usar,
porque eu quero-me parecer que às vezes as pessoas não sabem muito bem o significado das palavras, usam-nas, mas usam-nas incorretamente. Não sei se tens alguns exemplos que queiras partilhar. Sim. Voltando e pegando justamente na questão do inglês, nós ouvimos permanentemente a língua inglesa, até porque em Portugal os programas de televisão são todos legendados, ao contrário de muitos países da Europa, portanto estamos permanentemente expostos à língua inglesa e nós somos levados a fazer decalques do inglês, mas a palavra decalcada em português tem um sentido completamente diferente do inglês. Estou a pensar, por exemplo, na palavra eventual, que é um decalque semântico do eventual inglês. Eventual em inglês, quando eu digo que alguma coisa é eventual ou eventually, quer dizer que vai acabar por acontecer. Exato, quer dizer que vai acabar por acontecer. Quando eu uso a palavra eventual em português quer dizer que é provável. Mas eu não estou a usar com o sentido do português. Eu já estou a fazer um decalque do sentido do inglês. Portanto, há sempre aqui muito ruído comunicacional. Porque nós acabamos por dizer coisas que não são exatamente aquelas que nós achamos que estamos a dizer. Falar bem é sempre falar de forma clara e não ambígua, não criar ambiguidades de linguagem. E de resto esse é um problema que no trabalho que eu faço com as organizações, até porque o trabalho em organizações, ao contrário, por exemplo, do trabalho editorial, o trabalho editorial envolve sempre o texto que é escrito por uma única pessoa. Normalmente o trabalho com organizações, e o relatório de contas é um caso muito interessante, porque é um texto que envolve muitas mãos. São várias pessoas que são responsáveis por esse texto. Portanto, é sempre preciso trabalharmos a coerência do texto, justamente para que o texto fique sempre com a mesma voz. Há sempre essa dificuldade de fazer com que o texto seja coerente na voz e não esteja permanentemente a oscilar, até no estilo, não é? Portanto, essa questão da clareza e da coesão é absolutamente fundamental e tentarmos expulsar as influências do inglês e se não conseguirmos, porque muitas vezes não conseguimos, o primeiro passo para conseguirmos é de facto estarmos conscientes delas. Exatamente, muito obrigado. Há uma palavra que por acaso me faz alguma comoção, que é o mandatório. Quando nós temos em português vários sinónimos, embora a palavra já comece a aparecer nos dicionários de português, eu vejo sempre o mandatório como uma palavra importada de outro idioma. É um decalque. É um decalque do inglês e apesar de já aparecer nos dicionários, eu recuso-me a usar essa palavra em português, uso em inglês, mas em português ponho sempre obrigatório. Portanto, ou outro sinónimo, dependendo do contexto em que eu... O facto de a palavra aparecer no dicionário não significa que ela já está como que legitimada. Nós tomamos sempre essa aparição no dicionário como uma legitimação. Pronto, eu agora posso utilizar porque afinal ela já está no dicionário. O dicionário limita-se a traduzir aquilo que é o uso que os falantes fazem da língua, mas não torna a palavra necessariamente mais válida, por assim dizer. Mandatório é uma palavra que eu recuso e que corrijo sempre e que é um bom exemplo de um decalque total da língua. Enfim, haveria muitos, mas o mandatório é um bom exemplo, sim. Também há uma quantidade de mitos gramaticais, mitos da linguagem, que as pessoas também se habituaram a usar, estão errados, mas as pessoas acreditam que é a forma correta de os usarmos. Sim, Queres dar também alguns sim. exemplos? Sim, esses mitos, alguns deles até parece que vêm assim dos nossos tempos de escola. Eu brinco muitas vezes com o verbo pôr, porque as pessoas hoje em dia não querem usar o verbo pôr em ocasião nenhuma. As pessoas colocam tudo. E o verbo pôr, há assim uma espécie de incómodo com o verbo pôr. Já tive
pessoas, empresas que me disseram, mas quem põe são as galinhas. Não, não é de todo verdade. O verbo pôr tem muitas utilizações em português. Aliás, o verbo pôr, o verbo meter, sobretudo em expressões idiomáticas que pedem esse verbo. A gravidade da utilização do verbo colocar, que é o verbo que eu chamo o eucalipto da língua portuguesa, porque está a ocupar o espaço todo dos outros verbos. O problema de utilizarmos o verbo colocar é quando o utilizamos em expressões que são idiomáticas e que, por serem idiomáticas, selecionam obrigatoriamente outro verbo. Quer dizer, quando eu leio, como já li, alguém dizer que colocou a pata na poça, ora bem, a expressão idiomática em português não é de todo colocar a pata na poça, é meter a pata na poça. E, portanto, aí temos de ter muito cuidado. O que nós sentimos quando utilizamos o verbo colocar, isso para mim é muito óbvio quando vejo a reação das pessoas ao verbo pôr. Nós sentimos que estamos a elevar a linguagem. O verbo colocar é um verbo que nos parece mais caro. E de resto, esse é um grande problema do uso do português em geral. É que nós queremos falar caro, queremos complicar. E nesse ato de complicar, naturalmente escorregamos, não é? E naturalmente também somos mais ambíguos e tornamos a linguagem menos clara. E por isso é que falar e escrever bem não é de todo falar e escrever caro, de todo. É falar e escrever de forma clara, é falar e escrever claro. Grande parte do meu trabalho com o texto, sobretudo com as organizações, é simplificar a linguagem. É fazer com que a linguagem comunique de forma direta e não se complexifique a mensagem. Aliás, muitas vezes até o texto que eu recebo é um texto que eu diria amorfo, em que eu nem sequer percebo a mensagem. Nem sequer percebo qual é a ideia que se pretende destacar no mar de palavras caras e de estruturas frásicas complexas. Portanto, é um trabalho, muitas vezes, de corte e de reformulação, maior ou menor, dependendo do texto, mas é um trabalho, sobretudo, de corte, de tentar secar a linguagem para que ela seja o mais direta possível. Por exemplo, pegando já agora porque falei em estruturas frásicas e a propósito de abuso de determinadas expressões, além do verbo colocar, nós não temos consciência disso, mas estamos sistematicamente a usar estruturas passivas na linguagem. Nós nunca dizemos eu ou nós fazemos o relatório. Estamos sempre a dizer que o relatório foi feito. Uma estrutura passiva, em português, o sujeito não tem o sujeito não é o agente da frase. O agente da frase é o agente da passiva. E quando nós construímos a frase de forma passiva, na verdade estamos a omitir, muitas vezes omitimos o agente da passiva, e omitimos o agente, e omitimos o responsável por aquilo. Nós não pensamos muito nisso, mas quando usamos e abusamos das estruturas passivas, esse uso é uma forma de desresponsabilização. É como se nós nos desligássemos. Nós, enfim, quem é responsável pela ação, desliga-se da ação. E a ação fica assim meio desgarrada. Nós nunca queremos pôr ninguém a ser responsável pela ação. E, portanto, é outro trabalho que eu faço muitas vezes com os textos, é tornar as frases passivas em frases ativas. O relatório não foi feito, não. Nós, ou eu, fazemos o relatório, que é uma forma muito mais direta, até na utilização dos verbos, porque deixamos de abusar de verbos auxiliares, etc. É uma forma muito mais direta de comunicar a mensagem. Voltando às palavras caras, e isto agora, se calhar, é a minha sensibilidade, não sei se será a tua experiência, mas uma das coisas que eu vejo é, quando as pessoas querem comunicar para impressionar, mais do que para informar, ou mais do que para transmitir a mensagem daquilo que se pretende, e usam muitas palavras caras e tentam fazer construções. Às vezes não é só usar uma palavra cara, mas
tentar fazer construções aparentemente mais eruditas, acabam por meter a pata na poça. Acabam por meter a pata na poça e acabam por cometer algumas incorreções na linguagem, acabam por usar expressões que não são bem usadas, ou usar palavras que não têm o significado que as pessoas pensam que têm. Não sei se te ocorre assim de repente alguns exemplos deste tipo de situação. Ocorre, e ocorre voltando um pouco atrás. Eu acho que as pessoas têm, hoje em dia, até com a diversidade de meios de escrita, nós não pensamos muito nisto, mas nós passamos o dia a escrever mails, posts de Facebook, mensagens de telemóvel, no WhatsApp, nós estamos permanentemente a escrever. E aquilo que eu sinto nos últimos anos é que nós perdemos um pouco a noção da diferença de comunicação em função do contexto de escrita. Escrever uma mensagem do WhatsApp não é o mesmo que escrever um e-mail para um amigo, e não é a mesma coisa que escrever um e-mail profissional para alguém que eu não conheço. Portanto, aquilo que eu sinto muitas vezes, ou escrever um relatório, aquilo que eu sinto muitas vezes é que as pessoas têm dificuldade em adaptar a forma como escrevem ao contexto de escrita e ao destinatário, bem entendido. Por exemplo, até nos mails que recebo. O mail é sempre um cartão de visita, sobretudo um mail profissional. Eu, quando leio um e-mail, por maioria de razão, não é? Como trabalho com texto, faço essa avaliação imediata. Eu, quando leio um e-mail, sem conhecer a pessoa, eu faço logo uma avaliação do quão cuidada é aquela pessoa, no uso da pontuação, por exemplo, na formatação do e-mail, na abertura e no fecho do e-mail. O e-mail é um bom exemplo, um bom exemplo de comunicação, porque é uma espécie de contexto intermédio entre a rapidez de comunicação de uma mensagem como o WhatsApp e algo que é mais demorado, como um relatório, por exemplo. Um e-mail pode ser muito rápido, não é? Pode ter uma leitura muito rápida, mas há mails mais longos. E nesses mails mais longos, e não só, também em relatórios, sinto que as pessoas têm grande dificuldade em organizar a informação. Nós podemos escrever parágrafos longos num romance e mesmo num relatório. Num e-mail nós devemos escrever parágrafos mais curtos. Nós devemos realçar as ideias ou as palavras centrais da nossa mensagem. Se tivermos vários assuntos que queremos tratar no e-mail, até podemos dar um subtítulo a cada um dos assuntos para que seja muito claro, até para identificação imediata daquilo que queremos tratar quando regressamos ao e-mail mais tarde, porque hoje em dia os e-mails também servem para isso, não é? Às vezes como lista de tarefas, para tornar a mensagem do e-mail muito mais imediata. Erros muito básicos nesse tipo de escrita. E este erro de que eu vou falar hoje em dia é um erro tão comum, não era há uns anos, mas hoje é tão comum que eu já o vejo até, por exemplo, em MUPIs. Portanto, já o vejo assim em contextos de comunicação muito grandes. A vírgula no vocativo. Começo um e-mail e digo: boa tarde, Pedro, viva Pedro. Há uma vírgula entre boa tarde, vírgula, Pedro. Viva, vírgula, Pedro. Portanto, o Pedro é um vocativo, é separado por vírgulas. Ou olá, Nuno. Olá, vírgula, Nuno. Esta vírgula, hoje em dia, parece que desapareceu. O uso das vírgulas, enfim, é também muito ignorado hoje em dia e cada vez mais. E sobretudo, porque, e é isso que eu noto, como nós estamos a escrever de forma cada vez mais imediata nas mensagens, no WhatsApp, muitas vezes, e porque aí é absolutamente admissível, porque são comunicações muito imediatas, ignoramos até a pontuação. Depois esquecemos de utilizar a pontuação em contextos mais cuidados e que aí exigem utilizar as vírgulas, os pontos finais. Já nem falo dos pontos e vírgulas, que são tão úteis porque
porque ajudam a separar ideias e são uma pausa intermédia entre a vírgula e o ponto e vírgula, entre a vírgula e o ponto final. O ponto e vírgula hoje em dia até parece que está a desaparecer. Portanto, todos esses sinais de pontuação são úteis e devemos utilizá-los. Fico muito contente em ouvir isso, porque eu começo a achar que sou uma ave rara, porque eu uso exatamente essa vírgula a seguir ao viva ou ao bom dia e o nome da pessoa. Sim. E muitas vezes uso o ponto de exclamação, e normalmente uso o ponto de exclamação, viva, vírgula, Nuno, ponto de exclamação. O ponto de exclamação é mais outra... Se o ponto e vírgula é uma espécie em vias de extinção, parece-me que o ponto de exclamação é ao contrário. Usa-se e abusa-se do ponto de exclamação quando ele não faz sentido, porque quando as pessoas querem realçar alguma coisa, põem um ponto de exclamação e o efeito do ponto de exclamação não é realçar rigorosamente nada. Tem a ver com... É um símbolo para nos ajudar a ler aquilo que está escrito. Deve ser uma exclamação. Podes falar-me um bocadinho do ponto de exclamação, da sua função e onde é que ele deve e não deve ser usado? O ponto de exclamação é um sinal de pontuação que implica uma entoação e que exprime admiração, surpresa, etc. Quando nós abusamos desse sinal de pontuação, ele perde a sua eficácia, como é óbvio. Portanto, ele deve ser usado quando, de facto, indica ou pretendemos passar esse efeito. De resto, quem diz o ponto de exclamação diz outro tipo de questões da linguagem. Por exemplo, quando eu digo realmente ou efetivamente, eu posso utilizar essa palavra, ou de facto, eu posso utilizar essa palavra para realçar uma determinada ideia que quero transmitir. Mas se torno essas palavras bordões e se as utilizo sistematicamente na forma como escrevo, então elas deixam de ter efeito. Eu já não estou a realçar nada. Portanto, o realce resulta quando, de facto, as palavras são utilizadas de forma esporádica e de forma muito cirúrgica. Ok? Portanto, é importante esse realce ser sempre comedido. Exatamente. Pegando em duas coisas que acabaste de dizer agora, vou fazer-te já duas perguntas de uma assentada, uma mais curta, outra um bocadinho, se calhar, para explorarmos um bocadinho mais. Uma tem a ver com mitos, tem a ver com os advérbios de modo. Há um mito que os advérbios de modo têm de estar entre vírgulas. Sim. A resposta... Essa é a pergunta curta. Esta é a pergunta curta. Se calhar faço esta pergunta. A resposta é um pouco mais complexa, porque envolve uma análise gramatical e que seria uma análise gramatical que aqui não terá cabimento. Mas a resposta curta é depende, mas as vírgulas também têm de ser usadas de forma comedida. Nós não vamos separar tudo o que mexe na frase por vírgulas, de todo. Cada vez que há um advérbio de modo, não tem obrigatoriamente de estar entre vírgulas. Não, depende se ele modifica a frase ou se modifica a palavra que vem a seguir, nomeadamente o verbo. Se modificar a palavra que vem imediatamente a seguir, não tem de estar entre vírgulas. Ok? Não é obrigatório. Por questões de estilo, poderemos aceitar em alguns contextos. Mas a questão com as vírgulas é que podemos, quando temos muitas vírgulas na frase, isso pode resultar numa frase sobrevirgulada. É uma frase em que estamos permanentemente a pausar. Parece que vamos num comboio que para em todas as estações, não é? E, portanto, nós olhamos para a frase e nem sabemos muito bem como é que a devemos articular. Portanto, as vírgulas têm de ser usadas bem, mas também de forma comedida. Não é lançá-las de forma avulsa. Portanto, este uso das vírgulas junto aos advérbios de modo parece-me manifestamente exagerado. É exagerado, sim. E manifestamente é um advérbio de modo e não tem vírgula entre manifestamente e exagerado. Não. Porque modifica aquilo que vem a seguir. Sim. A outra questão tem a ver com as muletas verbais, que nós normalmente não temos consciência que os usamos. Provavelmente todos nós usamos, uns mais, outros menos. Agora, todos
todos temos a consciência de que quem abusa de uma muleta verbal, em determinada altura, e todos nós temos estas histórias, tivemos aquele professor na faculdade em que já ninguém estava a ouvir o que é que o professor dizia, mas estava a fazer risquinhos cada vez que ele dizia, ou cada vez que ele dizia efetivamente, porque dizia a cada 10 segundos, repetia aquela muleta verbal. O que é que, para além de desviar completamente a atenção de quem está a ouvir e quem devia estar a receber a mensagem, que conselhos é que podes dar também para as pessoas procurarem evitar o excesso de muletas verbais? É muito difícil nós termos consciência das nossas próprias muletas. Por isso é que é tão fácil nós apontarmos as muletas dos outros. E também é por aí que passa o meu trabalho. Eu digo muitas vezes que o pior revisor é o revisor de si próprio. Por isso é que eu nunca revejo os meus próprios textos, não é? Porque eu não tenho consciência, quer dizer, tenho uma consciência muito superior, porque o meu trabalho é o trabalho com o texto, mas não tenho necessariamente a melhor consciência. Portanto, um segundo olhar é sempre um olhar mais limpo e mais consciente. Acho que devemos estar muito abertos aos comentários que recebemos dos outros relativamente a essas muletas, em primeiro lugar. Estar muito abertos às emendas, ou, nomeadamente em texto, às emendas que nos são feitas e que são apontadas quanto a essas muletas, a esses bordões que utilizamos. Em contexto oral, por exemplo, em formação, é de facto muito difícil nós termos consciência das nossas próprias muletas. Aquilo que eu recomendo é que as pessoas se gravem a falar e que depois ouçam a sua própria gravação. E ouçam não imediatamente, ouçam uns dias depois, quando já nem se lembrem bem daquilo que disseram e, portanto, quando estão a ouvir a sua voz, quase como se fosse a voz de outra pessoa. E aí vão perceber, de forma muito mais viva, muito mais clara, os bordões que estão a utilizar. E aí podem corrigi-los. Não quer dizer que corrijamos todos. E eu também não sou grande apologista de, em contexto oral, termos um cuidado absolutamente extremo com a língua. É óbvio que devemos ter cuidado, não é isso. Mas não devemos ter um cuidado que nos retire a naturalidade na utilização. Mas há limites. E, portanto, nós devemos ter consciência desses limites, e se nos gravarmos e se ficarmos conscientes desses bordões, conseguiremos corrigi-los. Às vezes pode demorar mais tempo, mas conseguiremos corrigi-los, sim. E estarmos abertos a esses comentários que ouvimos dos outros. Já agora, comentários e não feedback. Exatamente. Isso dava pano para mangas. Esta agora eu vou passar, porque temos aqui algum tempo limite para a nossa conversa. Ia pedir-te, se calhar, agora para dares alguns exemplos que são aqueles casos mais dramáticos, mais comuns, aqueles erros que as pessoas cometem e nem sequer têm consciência de que os cometem. Vou ver se consigo dar-te aqui alguns exemplos. A conjugação de alguns verbos que por vezes levantam mais dúvidas, como o ganho e o ganhado, o pago, o pagado, o que é que está correto, o que é que não está correto, quais são as exceções, casos como o plural de qualquer, que é quaisquer e não quaisqueres, o artigo de gramas, que são 200 gramas e não 200 gramas, exemplos deste género que possas dar, que são aqueles erros mais comuns. Se calhar o solarengo não vamos usar, que não é assim tão comum em linguagem, em contexto organizacional, mas dá assim alguns exemplos. Vamos ver se me lembro de mais, mas pegando nos três que já deste, começo pelo mais simples. O plural de qualquer é quaisquer e não quaisquer. Portanto, esse é o mais simples. Os particípios passados duplos. Há, de facto, muita confusão nessa área,
Porque em alguns particípios passados a língua de facto está em evolução. Esses verbos são chamados verbos abundantes, porque portanto são verbos que têm 2 particípios passados. Deste o exemplo de pagar e de ganhar. Portanto, pagar faz o particípio passado em pago e em pagado. Pagado caiu em desuso, ok? Mas o ganhar faz também o particípio passado duplo em ganho ou em ganhado, tal como matar, morto e matado. A diferença é sempre em relação ao verbo auxiliar. Portanto, é o verbo auxiliar que vai definir o particípio passado. É natural que na linguagem oral nós tenhamos deslizes nessa utilização. Na linguagem escrita, de facto, devemos ter mais cuidado. E é natural porque, de facto, essa é uma área em que a língua está a evoluir, porque as línguas são organismos vivos, ok? Portanto, é natural que assim aconteça, e é natural que alguns particípios passados vão desaparecendo e, portanto, vai ficando apenas um dos particípios passados. O terceiro exemplo que deste foi, portanto, falámos do qualquer... era o género de grama. Grama pode ser feminino se nós estivermos a falar, no caso do português do Brasil, na relva. Aí a grama, de facto. Mas grama como peso, não é? Como unidade de peso, é masculino. É o grama. Portanto, são 200 gramas, sem a menor margem para dúvida. Aí nós somos naturalmente, é de facto, agora não me ocorre outra palavra, mas é algo que acontece muitas vezes em português. A regra natural do português é que as palavras acabadas em A sejam do género feminino. E, portanto, nós, como grama termina em A, nós somos naturalmente levados a fazer o género de grama no feminino e a dizer os 200 gramas, ok? Mas é uma daquelas áreas cinzentas da língua portuguesa, em que, de facto, é uma palavra terminada em A, mas que tem género masculino. E agora deixei o tema mais, eu diria, se calhar mais ambíguo e capaz de mover aqui mais paixões de quem estiver depois a ouvir lá em casa, que é o acordo ortográfico. Eu conheço pessoas que se recusam a usar o último acordo ortográfico porque são completamente contra. Conheço pessoas que, por um motivo ou por outro, que o usam, ou porque concordam, ou porque foram obrigados a concordar, ou quem for professor primário, a partir de determinada altura, teve de começar a ensinar de acordo com o novo acordo e, portanto, e os pais dessas crianças que apanharam essa fase de transição tiveram, para ajudar as crianças a fazer os trabalhos de casa, tiveram de começar a escrever de acordo com o acordo. Ainda que estivessem inicialmente em desacordo, mas acabaram por se habituar. Daquilo que é a minha opinião, eu tenho uma opinião um bocadinho mais não tão direta. Eu não sou nem completamente a favor, nem completamente contra. Eu acho que a maior parte das coisas estão certas, embora haja algumas menores, portanto, se calhar 20%, com as quais eu não concordo tanto. Qual é a tua opinião sobre o acordo? Gostas, não gostas? É complicado? Polémica. É sempre quando dou formação, é sempre uma área que me tento esquivar, porque é uma área de grandes paixões. Eu trabalho com os 2 acordes. Revejo e escrevo com os 2 acordes sem necessidade de consultar nenhum, porque é o meu trabalho como revisor, como editor de texto. Antes de mais, quando ouço alguém dizer que escreve sem o acordo, tenho sempre vontade de fazer uma correção, porque não é verdade. Alguém que escreve sem o acordo, na verdade, escreve com o acordo de 45. Portanto, antes do acordo de 90, houve outro acordo, que é o acordo de 45, e, portanto, essa é uma precisão que importa fazer. A história da língua portuguesa, desde o início do século XX, é uma história de acordos ortográficos. Portanto, antes do acordo de 45, já tinha havido uma reforma em 1911, se não estou em erro,
Portanto, a nossa língua, ao contrário, por exemplo, da língua inglesa ou da língua francesa, é uma língua em que tem havido uma aproximação à fonética, à forma como falamos, em detrimento da etimologia. E daí o acordo 90 fazer cair várias consoantes mudas. Eu acho que o acordo de 45 já tinha alguns problemas, precisava de alguma atualização. Tenho dúvidas se o acordo 90, tenho muitas dúvidas se o acordo 90 é a atualização perfeita, porque de facto o acordo 90 tem, a meu ver, também alguns problemas. As questões ou as dificuldades que as pessoas encontram com o acordo de 90. Pegando nas consoantes mudas. E também porque nós estamos expostos a conteúdo do português do Brasil, o que nos leva... E relativamente a isto, vamos levar também aqui com alguns mitos, como o facto de ter perdido o C, que não perdeu, porque o facto lê-se, e como se lê não desaparece. Tal como contacto. Tal como contacto. Essa, de resto, é uma palavra que não perdeu o C em português de Portugal, no português europeu, na nossa variante, mas que, de repente, nas assinaturas de e-mail e noutros contextos de comunicação, vejo sucessivamente em Portugal como contato. Ora bem, em Portugal ninguém diz contato. Se ninguém diz contato, então aquele C continua a ser pronunciado. No caso das consoantes mudas, elas de facto deixaram de ser escritas como reflexo, à luz do acordo de 90, como reflexo daquilo que já acontecia, daquilo que nós dizíamos como falantes. Isto é, o acordo de 90 reflete a perda dessa consoante. Isto significa que se eu dizia contacto e se continuo a dizer contacto, essa consoante não se perdeu. O acordo não está a impor a perda da consoante. Ele só está a refletir aquilo que os falantes já faziam. O mesmo com facto. De facto, no português do Brasil, escreve-se sem C, porque eles já não articulavam a consoante. O fato, não é? Em Portugal, nós articulamos essa consoante, portanto, essa consoante continua a escrever-se sem a menor margem para dúvidas. Há algumas palavras que podem causar confusão, e a mim causam-me certamente alguma confusão, porque nesta contenda entre aquilo que é a etimologia, aquilo que é a origem da palavra, e aquilo que é a fonética, a forma como a palavra é dita, o acordo de 90 traduz aquilo que os falantes dizem nessa aproximação à fonética, e depois parece-nos que causa algumas incongruências. Estou a pensar no caso de Egito e de egípcio, em que Egito perdeu o P, porque Egito, de facto, é uma palavra em que nós não pronunciamos o P, mas egípcio, o P continua a ser articulado, portanto, o P continua a ser escrito, ok? E nós olhamos para as duas palavras e, de facto, há aqui uma perda de relação entre as duas. É uma decisão do acordo de 90, não me vou pronunciar, mas isto para dizer como é o exemplo perfeito de como o acordo se limita a traduzir a articulação ou não da consoante muda pelos falantes. Ele não está a impor essa perda ao falante. Estou a pensar em dois exemplos agora. Isto das conversas não terem guião é bom porque os exemplos surgem de forma assim espontânea. O para e o para. O que é que tens a dizer sobre isso? Esse, a meu ver, é um dos vários problemas do acordo de 90, que é a perda do acento na forma verbal. Portanto, na forma verbal,
para, que ocasiona em determinadas construções, em determinados contextos, ocasiona um certo ruído e até uma certa hesitação na leitura da frase. Portanto, se eu tivesse de corrigir o acordo de 90, esse seria certamente um dos pontos que corrigiria. Eu, por exemplo, no meu caso, quando escrevo para, eu continuo a pôr o acento, porque apesar, eu sei que não faz parte do acordo de 90, mas eu acho que é estúpido. Então, como eu acho que é estúpido, eu continuo a pôr o acento, porque eu acho que é estúpido não ter, porque pode criar, efetivamente, em algumas circunstâncias, alguma confusão em quem está a ler. Mas vou lançar-te. Lembro-me que vi aqui há uns tempos uma brincadeira do Ricardo Araújo Pereira sobre o acordo ortográfico, em que ele fala nas arquitetas. Como a consoante muda, que estava lá só para abrir a vogal que vinha a seguir, desaparece, deixa de se ler arquitetas e passa-se a ler arquitetas. Ele até faz a brincadeira, arqui. O arqui-inimigo é o grande inimigo, as arquitetas são as grandes tetas. Pronto. Eu nunca pensei de usar esta palavra, né, num podcast, neste contexto, mas é um exemplo que o Ricardo Araújo Pereira deu. É a minha opinião sobre este caso eu acho que qualquer pessoa que leia arquitetas, pela falta do C, não vai ler arquitetas, porque eu acho que o para é mais complicado, pode causar confusão. No caso destas consoantes mudas que serviam para abrir as vogais que vêm a seguir, eu não me estou a lembrar de nenhum caso que possa causar assim uma grande confusão, porque nós lemos a palavra e percebemos o que é. Qual é a tua opinião sobre estas consoantes que abriam as vogais? Havia muitas exceções, portanto, a relação de facto era uma relação etimológica e eu também acho que como nós temos, nós não pensamos muitas vezes, ou não pensamos normalmente nisto, mas nós temos uma relação afetiva com a língua, porque a usamos diariamente, não é? A língua é aquilo que somos. E, portanto, às vezes nós tentamos encontrar também justificações ou racionalizar situações linguísticas para tentarmos conservar aquilo que para nós são questões da língua que estão perfeitamente resolvidas. A questão do para, a meu ver, é interessante, porque se estamos a falar da aproximação da língua à fonética, não é? E o distanciamento da etimologia, a perda do acento em para é uma incongruência. Porque as duas formas são formas distintas e o acento produz uma palavra diferente com uma acentuação, com uma sílaba tónica distinta. Portanto, aí parece-me de facto uma incongruência. A perda das consoantes mudas, a minha relação com a língua é uma relação que é necessariamente afetiva, não é? Claro, como a de todos nós, mas é uma relação menos, de facto, um pouco menos conservadora. Eu estou muito aberto às mudanças naturais da língua e não tenho essa relação de me apegar às palavras de tal modo que escrevo com os dois acordes. Enfim, eu tenho clientes com os quais trabalho com o acordo de 45 e outros que trabalho com o acordo de 90 e escrevo os e-mails com o acordo, com cada um dos acordes, dependendo do cliente para o qual trabalho. Portanto, tenho muito menos essa relação muito conservadora. Eu também sinto que devemos estar abertos à mudança, mas devemos questioná-la quando de facto ela não nos parece fazer sentido. Não podemos, julgo eu, deitar fora o bebê com a água do banho. Isto é, lá porque o acordo de 90 tem uma série de coisas que são erradas, achar que tudo o que era do acordo de 45 era tudo maravilhoso e que estava tudo correto, quando o acordo de 45 tinha situações que já precisavam de atualização e até tinha muitas situações na área, por exemplo, dos prefixos, que não eram previstas pelo acordo de 45 e que tínhamos de consultar prontuários para suprir algumas lacunas desse acordo.
Não te vou perguntar qual é o acordo que gostas mais, se é o de 45, se é o de 90, de alguma forma já respondeste, não te vou fazer essa maldade. Vou só agradecer-te a tua presença aqui hoje para Obrigado, partilhar Pedro. o teu conhecimento. Muito obrigado por terem ficado connosco até este momento. Encontramos brevemente numa nova Executive Talk. Muito obrigado e até breve.